Bom dia a todos, bom dia a todas, que eu ainda não cumprimentei. A gente vai iniciar a nossa quinta reunião hoje, por mais que de vocês eu acho que é a quarta, porque a gente pegou um feriado. Mas contabilizando é a quinta, porque nós tínhamos lá o material de vocês. Alguns combinados, já não é novidade para vocês, eu já vejo que já está todo mundo ali de carinha aberta, câmeras abertas. Mantenha as câmeras abertas e os microfones fechados. Evite realizar outras ações durante o momento formativo. Interaja, participe ativamente na reunião, para tanto levante a mão na Meet. Realize todas as atividades propostas, esclareça as dúvidas. Pessoal, às vezes você esquece o microfone, não fiquem bravos comigo se eu vou lá e fecho, é só para evitar ecos, porque às vezes muitos estão abertos e daí fica ecoando. Quando vocês precisarem falar, pode erguer a mão ali que eu libero para vocês, só para não dar muitos ao mesmo tempo, igual a gente faz com os alunos lá na sala. Ergue a mão, só um pouquinho. Senão, aqui a gente fica na mesma organização. Mas não fiquem com dúvidas. Podem perguntar, podem pedir, não fiquem com dúvidas. Não tem problema em responder. Se eu não souber, eu vou buscar a resposta, eu vou trazer, eu respondo na próxima aula, eu envio para vocês. Só não fiquem com dúvidas, tá, pessoal? Então, a nossa quinta reunião é o Design Thinking Interpretação. A nossa agenda de hoje, nós temos 10 minutinhos para o acolhimento, temos o para o início de conversa, os conceitos importantes, o em ação, o socialização, o puxe mais, a síntese da reunião e o para concluir. Os objetivos, então, compreender a etapa da interpretação e as fases que estão presentes nela, conhecer possibilidades de atividades e de como organizá-las para a realização dessa etapa com os estudantes. Planejar o desenvolvimento dessa etapa com um grupo de estudos para posterior aplicação com os estudantes, que é o nosso em ação, o popular lá na sala de aula, mão na massa. Professor, durante a apresentação e diálogo sobre o momento da interpretação, vá refletindo e registrando anotações que podem contribuir para a realização dessa etapa com os estudantes. O acolhimento, alegrias, tristezas e até a luta pela sobrevivência pode ser vista por meio de fotografias. Mais do que registrar momentos, as fotos transmitem mensagens, contam histórias e levam a importantes reflexões. Pessoal, eu vou colocar aqui no chat um Jamboard. Eu vou pedir para vocês ir lá. Eu já vou compartilhar ele aqui na tela com vocês também. Cadê o material? Aqui. Eu já vou compartilhar ele aqui com vocês. O linkzinho já está aqui no chat. Ele deu uma travada, por isso que a prof demorou um pouco. Eu acho que é por conta do tempo que está ficando meio lento. Pessoal, o que é ali? Vocês vão ver, a Cassiana já entrou, que aqui na primeira página diz o seguinte: construa uma breve explicação baseada no que você sabe sobre essa pessoa
que está na fotografia. Se não souber nada sobre a pessoa, coloque as suas impressões a partir dos elementos presentes na fotografia. Aqui tem a foto, se vocês passar lá em cima, vocês vão ver que tem uns espaços para vocês colocar o que vocês acham. Para quem não sabe, aqui na barrinha lateral tem o nota adesiva. Vocês podem escrever, ao clicar salvar, ele vai diretamente para vocês localizar ali dentro, tá, pessoal? Podem ir lá. Podem falar, Vivi. A Vivi ou alguém queria falar? Oi, não, eu estava com muita dificuldade para entrar, está travando bastante aqui o meu computador. Mas o Joaquim também relatou que estava antes com dificuldade. Está bem, bem ruinzinho aqui para mim. Eu só consegui entrar também só no celular, não estou conseguindo entrar no computador também. Está travando. Possivelmente tem mais de um que está relatando, ou a gente está com a internet, ou é coisa do Google do sistema mesmo, tá? Que agora eu fui abrir o Jamboard, vocês viram que eu demorei um pouco, ele até demorou um pouco para carregar. Oi, professora, meu também está travando, eu acho que eu vou entrar no computador, porque no celular está travando muito. Tudo bem. Daí talvez eu fique em duas contas, tá? Pessoal, tentem colocar na... Ó, já vem uma resposta ali. Tentem colocar no segundo frame ali, se vocês passar lá em cima, aí a gente fica com esse primeiro frame limpinho. Prof, eu também tive dificuldade para entrar. A gente deve fazer uma breve explicação da imagem, é isso? Isso. O que vocês acham dessa fotografia? O que ela representa para vocês? Eu não tenho link para entrar ali para fazer. Eu acho que você entrou no Meet. Porque eu entrei depois, eu estava com bastante dificuldade. Acabei de colocar, Vivi. Essa imagem é muito legal, é exatamente a posição do pensador do Rodin, né? Nossa, só que bem nós ali, ó, bem nós ali, ó. Todas as nossas dúvidas, incertezas, está tudo ali, ó, preocupações, como é que se diz? Tem luz no fim do túnel? Tem luz depois do concurso? Tá tudo travado aqui, gente. Não tô conseguindo entrar no computador. E como tem mais de um relatando isso, eu acredito que seja alguma coisa do sistema. Eu achei até que seria a minha internet, mas se é mais... Nós estamos em locais diferentes, conexões diferentes, então possivelmente é algo do... Já estou vendo algumas respostas ali. Queria perguntar onde que a gente abre que não está abrindo o meu aqui. No chat tem um linkzinho. Que lugar que a gente abre? Chat. No chat tem o link, é só clicar que ele vai direcionar vocês. Deixa eu ver. Não está indo. Clarice, você entrou com outro e-mail que não seja @escola. A prof vai permitir, porque eu estou vendo que vocês estão com bastante dificuldade, tá? A qualquer coisa eu relato para a SED, que normalmente não sobe para o BI, mas aí eu mando relatando.
O Joaquim antes também estava com a mesma dificuldade, e depois entrou. Alguns ali estão falando que é um pensador do século XXI, expressividade, bailarino, releitura da obra de Auguste Rodin, o pensador, no contemporâneo, onde todos dançam como uma música toca na educação. Nossas dúvidas, incertezas, preocupação, nossa ansiedade, a incerteza, o medo. Mais um lá, tem mais entrando aqui, vou esperar mais uns. Prof, consegue, por favor, mandar novamente o link? Eu entrei no computador e aqui no computador eu tô sem o link nas mensagens da chamada. Acabei de enviar. Tá ok. Só como sugestão para o grupo aí, eu copiei o link, né, da linha aí e salvei numa pasta, porque às vezes você vai entrar Class 1 e direciona-se para uma coisa totalmente diferente, né? E aí, tendo o link principal salvo numa pasta, você consegue copiar e colar e entrar. No meu caso aqui tá bugando aqui, não sei se é o aplicativo, né? Você copiou e você entrou daí. Vocês podem copiar também, às vezes, pessoal, outra dica bem interessante, Joaquim, obrigada. Outra dica bem importante que o Joaquim falou, às vezes vocês podem copiar e entrar por outro navegador, às vezes ele também direciona vocês, às vezes também. Mas eu acredito que hoje em si, como tem mais, vocês viram que é bem, não é só você, a Clarice, mais de um relatando, seja algum da plataforma mesmo. No início da manhã eu até achei que seria às vezes a minha internet, porque aqui onde eu estou o tempo está bem feio, estava ventando bastante antes, estava aquela sensação que ia haver um temporal, mas não, é o próprio, acho que sistema, porque nós estamos todos em regiões diferentes, então não teria isso, né? Mas eu já estou vendo bastante resposta lá. Eu vou deixar vocês respondendo e vou ir contando para vocês um pouco. Então, pessoal, aqui a gente tem um artista. Alguém já conhece ele? Antes que eu conte, quer falar um pouquinho? Alguém já conhece antes que eu conte? Queira falar um pouquinho? Não conheço. Não conheço esse artista. Não? Não. Essa imagem trata-se de Ismael Ivo, pessoal. Ismael Ivo, ele é um bailarino, coreógrafo, ele já foi diretor, curador, intérprete e criador dentro do movimento expressionista. Ele trabalha com uma linhagem mais expressionista, por isso essa desenvoltura que vocês vê nele ali. Ismael também é reconhecido pela atuação em diversas áreas da dança, ao lado de notáveis grupos em eventos internacionais. Ele já liderou diversos espetáculos, sempre tentando cativar e comover o público. Vocês veem ali que essa imagem dele traz um mistério por si. A gente pode trazer algo relacionado ao preconceito racial, pela cor dele. A gente pode trazer algo à expressividade. Vocês conseguiram ver as diversas linhagens de pensamento que tem ali? E é isso mesmo. Percebi que todos vocês, que vários trouxeram vários quesitos, várias coisas, várias respostas. Essa intenção mesmo que o Ismael quer trazer na gente ao olhar para essa imagem. Ele quer demonstrar uma coisa, mas a gente sabe que cada um de nós vai ter uma expressividade, um sentimento, uma visão diferente ao olhar isso. O que a gente traz isso dentro do nosso GE? Vocês vão falar assim, professora, mas o que tem a ver com o nosso conteúdo? Assim acontece muitas vezes dentro da nossa sala de aula. A gente tenta transmitir algo, mas cada um tem uma significação, tem um conceito, tem algo diferente daquilo. O conteúdo é diferente? Não, o conteúdo que nós vamos trabalhar, às vezes, para a turma de 40 alunos é um único conteúdo, mas a gente pode ter 40 visões diferentes, 40 expressões diferentes, 40 reconhecimentos diferentes que vai passar para esse alunado.
Como nessa imagem, nós estamos aqui hoje, ó, agora em 19. A gente tem 19 respostas igual? Não, cada um tem a sua visão. Nós somos, assim, seres únicos, de personalidades únicas, de tendências únicas. A temática central ali é a mesma, mas cada um tem a sua interpretação, o seu modo de ver. Tá, pessoal? Vamos lá, prosseguindo. Professor, comentando ali, o que eu acho mais fantástico em arte, sem sombra de dúvida, né? Porque, se veja, na matemática, na química, na física, na biologia, a resposta tem que ser exata para estar correta. E na arte, uma proposta, diversas respostas e todas estarão corretas, né? Isso mesmo. É uma coisa que a gente tem dentro do nosso componente curricular. Tem alguma A coisa arte nunca piscando é... aí. Ah, melhorou. Graças a Deus. Aí Obrigada. alguém ficou com o microfone aberto, por isso que a gente pede para fechar. Um eco, né? É exatamente isso. Na arte, nós não temos respostas exatas. Nós não temos x mais x é igual y ou algo assim. Nós temos diversos caminhos, nós temos essa liberdade. Tem alguns contrapontos que, às vezes, para nós avaliar se torna um pouco difícil, mas é essa, acredito que a magia do ser humano, o legal de se trabalhar o novo, por essa possibilidade de criação, de desenvolvimento de N respostas. Lógico que, às vezes, nós vamos orientar para uma determinada resposta. Nosso aluno tem que seguir aquela orientação, ele não pode fugir também totalmente, mas ele não vai ter uma resposta X ou Y fechada para aquele determinado tema, conteúdo. Isso mesmo, bem importante, Clarice. A nossa experiência. Então, pessoal, nós tivemos lá nossa primeira etapa do Design Thinking, mais dentro aqui da nossa metodologia do que nós estamos trabalhando aqui. A descoberta. Lá dentro da descoberta, nós tivemos o desafio. O que era o desafio? A problemática que vocês criaram lá. O problema central que vocês criaram, que foi lá no início. A etapa de pesquisa foi da aula passada, que eles iam desenvolver, vocês desenvolveram perguntas que, através dessas perguntas, eles vão buscar resposta, eles vão estar pesquisando, eles vão estar buscando inspirações. Demos algumas respostas para eles até agora aqui? Demos algum conteúdo para eles até agora aqui? Conteúdo X, Y, Z? Não, ainda não demos conteúdo, ainda não demos resposta. Lançamos um problema e os nossos alunos, que a gente vê como finalidade, vão tentar buscar as respostas. Então, na fase de hoje, a gente tem a interpretação. A gente vai ver a interpretação. A interpretação é quando o nosso aluno começa a trazer aquelas respostas que nós propunhamos na etapa passada, que a gente trabalhou na aula passada. O para início de conversa. Na interpretação, que é a fase que a gente trabalha hoje, a gente deve transformar histórias em insights valiosos. A estruturação dessas histórias a partir da descoberta, vocês vão ver que agora eles vão começar a encontrar significado. As respostas já começam a trazer o conteúdo, que é o que a gente antes apresentava anteriormente. Agora, vocês vão começar a perceber que eles estão encontrando o conteúdo. Então, a gente vai ter oportunidades de ação e entender melhor o que significa suas observações para relacioná-las ao seu desafio e usá-las como inspiração. Coletei várias informações na descoberta. Como posso interpretá-la? Como será? Fase da interpretação no Design Thinking. As principais ações dessa fase são a evolução e as mudanças das perspectivas que ocorrerão mediante a análise e a sistematização das ideias obtidas na fase inicial. Para tanto, ela é subdividida em... A fase da interpretação, ela vai ser subdividida em 3 etapas. Dentro dessas 3 etapas, a primeira, a conte história. O que seria esse conte histórias? Conte história. O nosso aluno foi lá, pesquisou e buscou informação, fez pesquisa, conversou com o colega, conversou em casa, conversou dentro da escola,
ou fez a pesquisa, busca lá pela internet, como vocês definiram na etapa da semana passada. O que é esse conte história? Ele vai trazer todos esses argumentos que ele foi buscar, ele vai trazer agora para a sala de aula. Ele vai contar essas histórias, ele vai trazer esses resultados. Procure por significados. Agora se procure por significados, vocês vão ver que ele já vai começar a descobrir qual que é o conteúdo, qual que é a nossa temática pré-estabelecida ali. O meu aluno contou para mim, só um exemplo, pessoal, que ele descobriu que dentro das descendências afro deixadas no Brasil, nós temos como alimento a feijoada, nós temos o samba como música, nós temos o axé, que vem lá, nós temos traços da luta da capoeira, que no começo a capoeira não era uma luta. Então ele já começou a trazer significados. Esses elementos que ele trouxe são as significativas. Vocês perceberam que aqui ele já está elencando o nosso conteúdo em si? Nós contamos alguma coisa para eles? Não, né? Ele já foi e descobriu. A terceira etapa, então, o estrutura e possibilidades. É onde que vocês vão pegar essas informações que eles trouxeram, e vão montar fluxograma, mapa mental, vão colocar em tópicos, onde vocês vão tornar isso um pouco mais, entre aspas, mais físico, vocês vão começar a tornar isso mais concreto. Agora ele tem um material mais concreto, algo ali mais que ele possa se ater. Vocês vão estruturar mais essa parte. Pode falar, Márcia. No caso, dá para trabalhar o Lapbook também, né? Agora ainda não. Você pode trabalhar um pouquinho mais para frente. Calma aí, você vai poder trabalhar, mas ele vai estar numa etapa um pouco mais para frente. Aqui, você vai estruturar como se fosse conteúdos, tópicos mesmo. Vocês podem jogar num PowerPoint onde que eles façam. Pode abrir um Jamboard para a sala, onde que eles vão colocando esses elementos. É mais essa estruturação assim. Ela não vai ainda... O Lapbook, ele já vai criar um pouco. Ele ainda não vai criar. Ele vai só estruturar esses conteúdos mesmo que ele trouxe aqui. Os conceitos importantes, então, dentro do conto história, que seria a primeira fase da interpretação. Busque estruturar os estudos ou atividades já realizadas pelos estudantes em histórias. Os alunos poderão compartilhar o que aprenderam durante a descoberta, contando histórias sobre o tema do desafio e as pessoas envolvidas nele. É importante que essas histórias sejam documentadas e compartilhadas entre os estudantes. Então, é onde vocês podem trazer a roda de conversa, a contação, que é o resultado da etapa anteriormente. O procure por significados, que é a segunda etapa dentro da etapa da interpretação. Neste momento é importante pensar nos temas que norteiam as histórias ouvidas na etapa anterior. Movimente os registros e agrupe as histórias que foram trazidas. Verifique quais são mais relevantes e mais instigantes para o desenvolvimento do desafio. Quais temas devem ser melhor estudados e aprofundados. Então, nessa etapa aqui que eles vão fazer, eles vão trazer alguns registros do grupo, eles vão trazer os principais componentes. Lá dentro do exemplo que eu citei, eles vão trazer a feijoada, eles vão trazer o samba, então eles vão trazer esses elementos mais significativos, mais dentro do conteúdo em si. Conceitos importantes, estrutura e possibilidades. A terceira etapa. Transforma os resultados dos significados e da escolha dos temas mais relevantes em ações e oportunidades de resolver o problema. Crie materiais visuais, mapas mentais, diagramas, fluxogramas. Desenvolva perguntas para estimular opiniões. Coloque as respostas às perguntas em um brainstorm. Isso é só uma sugestão, tá? Do que vocês podem estar criando nessa etapa. Mas é livre para vocês dentro desses preconceitos. Desde que vocês entendem que eles não vão criar um material em si aqui. Eles vão apenas
começar a trazer elementos mais concretos. Eles não vão para a etapa de criação, onde eles vão criar lapbook, onde eles vão criar esses outros elementos. Eles vão estruturar mais dentro do conteúdo ali. Pessoal, aqui tem um exemplo. Esse exemplo está dentro do material de vocês. Eu não vou falar para vocês, quem tiver curiosidade pode ir olhar. É como se fosse uma aula pensando na Toy Art. Por que eu não vou falar para vocês? Nas demais turmas, eu falei, eu expliquei. E acabou que alguns alunos confundiram e acabaram criando esse elemento que eles teriam que trazer essa Toy Art dentro da aula que vocês escolheram. Daí não é isso. Então, eu vou deixar aqui, quem quiser ler e ver, vai estar lá dentro até do material do Em Ação. Mas a Toy Art não vai estar presente dentro da aula de vocês. É apenas um exemplo que eles utilizaram, pegaram a aula 27, que é a aula da Toy Art, lá e colocaram como um exemplo dentro do Design Thinking. Eu não vou mostrar, porque nas outras turmas eu até mostrei e acabou criando uma certa confusão para os cursistas, para vocês, tá? Então, o exemplo está ali, está dentro do material de vocês. Aqui também está o exemplo que segue dentro do Conte História. Ele vai analisar as informações geradas na descoberta sobre o ambiente escolar e as pessoas que usufruem desse espaço. A intenção é identificar quais características se destacam e pertinentes para serem representadas dentro da Toy Art. Então, esse exemplo é a significação dentro da estrutura da aula de hoje, pensando na aula da Toy Art. Eu não vou adentrar muito, porque eu acho que para vocês acaba fazendo uma confusão. Mas para quem tiver interesse, quiser visualizar para trazer, está ali, tá, pessoal? O nosso Em Ação. Eu vou mostrar direto aqui, vou parar o compartilhamento e vou trazer direto o material de vocês. Deixa eu só abrir aqui o Pessoal, é até da turma de vocês que eu estou compartilhando. Eu peguei o material de hoje e remontei ele para vocês como a etapa anterior, para ficar mais fácil para todos vocês. Então, qual que é a etapa de hoje? Todos vão receber esse material nos subgrupos. Quem quiser já está adiantando, já está lá dentro da aba atividade no Class. Pode falar, Cassiane. Não, foi sem querer, desculpa. O Em Ação. O Em Ação de hoje, então, vamos dar continuidade na produção do plano de ação, utilizando como esse exemplo e base o material estudado durante esse encontro. Lembre-se que o planejamento de suas ações deve ter como objetivo aplicar o tema escolhido com a turma em que fará sua implementação. Retomar o tema selecionado para o Design Thinking, definir regras, procedimentos e o passo a passo para o desenvolvimento dos 3 momentos da interpretação com nossos estudantes. Registrar a produção do plano de ação. Então, o que é o Em Ação hoje? O Conte História, que é a primeira parte que eu falei para vocês lá, como pesquisa, entrevista, investigação, é o resultado disso. É onde que ele trouxe isso e quando. O procure por significados. Organizar os conhecimentos por temas. Dar significados e encontrar ligações entre os temas. Colocar as ideias sistematizadas em um registro. Estruture as oportunidades. Propõe um material visual com o objetivo de transformar as ideias em ações, em papel, em digital, que pode ser fluxograma, mapa mental, infográficos, assim como vocês decidirem lá dentro dos subgrupos. Aí aqui está esse exemplo da Toy Art, que eu não vou adentrar, está ali dentro do material, se vocês quiserem visualizar. Esse é só um exemplo, tá? Vocês não precisam utilizar na produção de vocês. Como eu falei, eu não vou falar para vocês não fazerem confusão. Aqui é o desafio, que é o material da aula passada, o 8º ano já vai reconhecer aqui, que é o material deles, até que eu estou demonstrando para vocês, onde encontramos instrumentos de percussão, a aula deles era 29, o tema era tambores e instrumentos de percussão. Então, a problemática, o desafio deles eram esses. A etapa da descoberta, que foi a etapa da aula passada, que todos já têm pronto. Se não fizeram, vai estar lá em aberto ainda, que precisa ser finalizado. Opa, já excluo aqueles lá. A etapa da interpretação, que é o Conte História,
o Procure por Significados e o Estruture Oportunidades. Esse é o material que vocês vão receber, que vocês teriam que trabalhar hoje, tá? Pessoal, eu vou começar a encaminhar vocês para o subgrupo, então, vocês têm meia hora lá nos subgrupos, tá? Ai, deixa eu só localizar. Joaquim, qual que é a sua turma? Ah, o Joaquim é do 9º ano. Só para a prof levar ele lá, porque ele... Desculpa, não é o grupo 4, estava fechado aqui. Não, é que como você entrou sem o @escola, daí... Porque ele não está aparecendo, daí fica lá aberto só, mas não tem problema. Tá. Daí, só para mim levar você para o subgrupo, porque senão você não vai entrar se eu não te levar. Tá. Joaquim. E a Clarice? Nossa, é só para fazer. Clarice, qual que é o seu subgrupo? Eu acho que é o número 2 do 8º ano. Do 8º ano. 8º ano? Uhum. Ah, 8º ano, já tá ali. É que como você tá sem o @escola, eu só pedi para vocês dois, senão eu vou abrir as salas e vocês não vão receber o convite, vocês vão ficar aqui, só por isso, tá? Já abri as salas. Já está aberto, tá?
Enilce, recebeu o link? Recebeu o novo link do sexto ano, Enilce? Deixa eu ver aqui. Acho que eu acabei saindo. Daí, essas trocas. Você saiu. Deixa eu acho que eu saí. Me mande de novo, que daí acho que dá certo. Ver se foi. Acho que sim, ali. Recebeu um link? Só você aceitar, então. Isso.
feito isso aqui, elas não
Você pede pro Tato pegar o enralo para mim aí de 150 e trazer o enralo para mim. Beleza? Se ele quiser pegar no nível, ele trazia para mim agora antes do almoço, para mim adiantar o meu serviço. Ô, Thaís, eu preciso de salvar ou se eu fechar já salva automaticamente? Você está com o microfone desligado. Estou eu de novo aqui falando com o microfone desligado. Ele já salva automaticamente. Beleza. E daí você encontra esse mesmo material lá no Classroom, dentro da aba Atividades. Vou até mostrar para vocês aqui. Vou abrir rapidinho. Deixa eu ver se eu estou com o Class aberto. Ah, tô. Vocês vão lá em turma de vocês amanhã, essa é a turma de vocês. Acho que todos já voltaram. Pessoal, a maioria já voltou, só vou mostrar para vocês rapidinho aqui, dentro do Classroom de vocês lá, a aba mural, onde sempre tem os recadinhos ali para vocês. Aí vocês podem entrar aqui em aba Atividades. Esse novo que eu criei aqui, Grupo Atividades, é só esse material que está ali. Se vocês abrirem aqui, vocês vão ver que tem o link, os 4 grupos, 6º, 7º, 8º e 9º ano, que são esse material de vocês aqui. Aí, cada semana eu vou alterando e acrescentando ele para vocês. Mas preciso alterar, preciso mudar. Ele está aqui. Só cuide quando vocês forem mudar, se vocês forem querer fazer um próprio para a implementação de vocês fazerem uma cópia. Professora, como que eu faço cópia? Clicou lá, abriu o documento. Cliquei lá, deixa eu ir para o novo documento que abriu. Aqui. Cliquei lá, abriu o documento. Vou lá. Está compartilhando com vocês? Ah, não. Deixa eu só lá ver. Senão eu estou fazendo aqui e não estou compartilhando com vocês. Não adianta de nada. Cliquei lá, abriu o documento daí.
esse documento. Vocês vão lá para fazer uma cópia. Se vocês forem fazer uma cópia para a implementação de vocês, se vocês forem mudar algo que não é do grupo todo, vocês abrem o arquivo, vão em arquivo, fazer uma cópia, toda a apresentação. Aí aqui vocês podem renomear, essa pasta é a pasta dentro do Google Drive de vocês, e daí vocês podem lá fazer, deixa só a prof alterar aqui, senão vai ficar salvo, e depois a prof se perde. Vou deixar solto. Ó, vai ficar salvo só no meu Drive. Seleciona ali, aí vocês vão em fazer uma cópia. Vocês vão ver que na aba lá de cima já vai abrir um novo material, que é a cópia de vocês, que vocês podem mexer a qualquer minuto, tá, pessoal? Esse é bem importante, porque senão vocês acabam alterando dos próprios colegas, tá? Voltando lá. Todos conseguiram trabalhar no material de hoje? Conseguiram? Algum grupo que compartilhe com a gente? Thaís, só uma dúvida. Se a gente for seguir exatamente o que o grupo a gente está combinando com o grupo, preciso salvar para daí enviar, como você falou agora, ou a gente pode encaminhar como está? Precisa, porque daí você vai ter que algumas partes copiar para colocar lá dentro do modelo do relato de implementação. E daí para você não alterar o arquivo original, que é de todos vocês do grupo, tá? Conseguiram compreender como faz uma cópia? Bem tranquilo ali. Tranquilo, uhum. Conseguiram? Uhum. Que daí ele fica a autoria de vocês, é propriedade de vocês, tá? Pessoal, posso escolher um grupo ou vocês, só para a gente compartilhar? Ou alguém fala? Vamos, deixa a prof ver aqui. Vou escolher o grupo, vamos ver, do nono, pode ser o nono ano? Não olhei, Cassiano, foi só abrir lá. Não olhei se está certo ou não. Se tiver errado, a gente aqui em grupo fala, conversa, e assim a gente faz a construção para todos, tá, pessoal? Alguém do grupo do nono ano apresenta para nós? Eu já coloquei o material aqui, só. Ih, tá todo mundo quietinho hoje, ninguém quer falar? Não, posso falar então. Desde o começo, não só o de hoje, né? É que daí se você falar desde o começo, porque os colegas entendem até. Tá. Bom, então lá na primeira reunião do grupo, a gente definiu algumas perguntas que iam nortear ali o trabalho, né? O tema é o renascimento, que a gente pegou do RCO, e aí algumas perguntas ali sobre o tema. De que forma a tridimensionalidade está presente no seu cotidiano? Quais artistas e obras você conhece do período do Renascimento, pensando em sair dos mesmos, né? Procurar outros que não Leonardo da Vinci, Mona Lisa e tal. Sabendo que o Renascimento é retorno dos valores clássicos gregos, o que você lembra desse tema? E um dos valores clássicos era o homem e o ser humano como figura central. Como vocês entendem isso? Uhum. A etapa da descoberta, eu acho que a gente até acabou adiantando um pouco o que era para fazer hoje. A gente conversou hoje e acabou descobrindo isso, então vai ficar até um pouco repetitivo ali. Daí chegar na aula dando um contexto histórico meio geral, assim, para eles entenderem qual que é a temática que a gente vai trabalhar, e trazer essas perguntas ali como problematização sobre o Renascimento. Aí, em seguida, já dividi a turma em 4 grupos, e aí cada grupo vai ter um tema diferente para pesquisar. Aí trazer ali o uso do celular, né, deixar eles mais livres ali para pesquisar e trazer essas temáticas a partir dos tópicos, né? A gente separou alguns tópicos, né? Perspectiva e proporção, pintura e arquitetura, artistas e obras, tentando sempre fugir ali dos mais comuns. Vocês podem tirar esses 5, que vocês vão ver que o 5 é lá na próxima etapa. Vocês podem tirar dessa etapa. Acho que até o 4 e o 5 ali, que vai repetir. O 4 e o 5 vocês podem tirar. Eu vou passar. Vocês podem só... Se quiser, eu já edito aqui. Eu estou com ele aberto. Vocês são nono ano? Deixa eu ver que a prof já tira aqui para vocês. Aí já fica
Posso apagar? Certinho, né? Pode que tá a mesma coisa nos outros. Foi o que Já tirei, que daí acho já que não... desde a primeira reunião a gente já acabou pensando muito para frente, né? Assim. Só para não repetir, já tirei ali. Aí vem o conto história. E daí dentro dos grupos, né? Logo depois que pesquisarem os questionamentos ali, que tem artes plásticas, artistas, obras, arquitetura, perspectiva, proporção. Daí esses grupos vão compartilhar com o restante da turma, podendo ser em forma de perguntas, né? Por exemplo, como se fosse uma entrevista, linha do Cortou. né? Do que pesquisaram. Pode passar. E aí procurar por significados, esse compartilhamento, principalmente relacionando essas interpretações, nessas descobertas, entre as temáticas dentro desse período histórico, né? Então, relacionar a arquitetura e a pintura, o que tem em comum, né? Um grupo pesquisou a pintura, outro grupo a arquitetura, então, tentar os grupos relacionar ali as temáticas, né? Dentro do Renascimento. Aí pode passar aí, sim, a finalização, né? Uma das professoras, agora eu não lembro o nome, trouxe a ideia de criação de um podcast, por isso esse formato de entrevista, né? Ou então escolher uma obra artística para compartilhar, trazer a interpretação mais aprofundada, e aí a criação desse material visual, que daí vai depender ali o que eles têm mais domínio, ou o que vai estar disponível na escola, por exemplo, slide, Jamboard, Canva, vídeo, enfim, o que os alunos também proporem para apresentar ali, né? Ter esse material finalizado. A partir Isso da pesquisa, mesmo. né? Tudo. E aí? Parabéns pro... Isso mesmo, parabéns para o grupo. Algum grupo ficou com alguma dúvida, algum ponto que não conseguiu compreender ali dentro? Todos tranquilos? Uhum. Então, a professora vai passar, socialização que nós já fizemos, sugestão de gestão. A relação do estudante com o conhecimento não se dá por encerrada com as respostas corretas em tarefas e avaliações elaboradas por professores. Sempre é possível ir além, pois a aprendizagem é um processo contínuo. Para reforçar comportamentos que estimulem o aprofundamento no conhecimento, foi sistematizado a técnica do push mais. Consiste em práticas que estimulam o estudante a fundamentar o conhecimento aprendido relacionando com outros saberes, assegurando rigor acadêmico e continuidade no processo de aprendizado, mesmo após o estudante demonstrar a resposta correta. O pergunte como ou por quê são algumas sugestões aqui, tá, pessoal? Peça outra forma de responder, peça uma palavra melhor, uma expressão mais precisa, peça evidências. Peça aos alunos que integrem habilidades relacionadas. Peça aos alunos que apliquem a mesma habilidade em um novo contexto. A recompensa por respostas certas são sempre perguntas mais difíceis. A síntese da reunião, pessoal, eu vou pedir para vocês deixar aqui no chat uma palavra que defina a reunião de vocês hoje, porque o Mentimeter não está abrindo. Vamos resumir a reunião em uma palavra-chave. Para escolher, pense em alguma que aprimora algo que você achou importante. Algo novo para você ou alguma ideia que você teve com base nas discussões da reunião. Podem ir colocando lá. Pode ir deixando no chat. Uma palavra só pode ser. Já estão respondendo.
Você está sem som, Thaís. Desculpa, volta e Nada. meia eu faço essa. Estou falando e não abro o microfone. Todos lembram quais são os produtos de entrega? A construção colaborativa e o relato de implementação. Tanto a construção colaborativa quanto o relato de implementação tem data de entrega no dia 11/8. Parece longe, pessoal, mas está aí, porque nós temos, não é longe, porque nós temos logo agora o recesso, e na volta do recesso já é final de julho. Aí já é o mês de agosto. O que eu venho orientando? Vocês podem, pessoal, fazer uma nova construção de um material, como vocês podem utilizar o material que vocês estão fazendo dentro da construção colaborativa. O que eu aconselho? Pensem na construção já na sala de aula de vocês, para vocês não precisarem elaborar um novo material. Quem for querer elaborar um novo material, lembra que esse material ele tem que ser dentro do design thinking, como vocês estão trabalhando na construção colaborativa. Então, se vocês utilizarem o mesmo, já facilita, só trabalhando um pouquinho dentro da realidade da escola de vocês. Às vezes, vocês têm que fazer um outro ajuste. Foi o que eu falei já em alguns grupos, tá, pessoal? Alguma dúvida aqui? Não? Tranquilo? O Contribua Conosco, que é o formulário de avaliação, já vou colocar aqui para vocês. Esse plano de ação, ele é o mesmo ele é o mesmo formato que a gente está construindo o da entrega, é isso? Só para o plano de ação? É esse que a gente está fazendo hoje, é o mesmo basicamente, formato para entrega. Lá, Cassiana, você pode abrir lá? Eu vou até abrir aqui para vocês. Eu acho que eles já têm na resposta da atividade já tem um modelo, né? Isso, eu já vou abrir lá, eu já compartilho aqui com vocês que nós conseguimos acelerar hoje um pouquinho o tempo, e ao final nós temos o Saiba Mais. Só deixa eu abrir lá, que daí eu compartilho aqui com vocês. Como que ele é, que daí fica bem claro para todos. Dúvidas eu já falo para vocês. Então, a UCLES, a aba atividade de vocês, as atividades avaliativas. São duas. Aqui é o plano de ação. Como que vocês vão entregar esse plano de ação? Deixa eu parar e abrir o próprio plano de ação para vocês. Aqui o caminho aqui. Você consegue ver? Já está carregando aqui. Está meio lardinho hoje mesmo. Então, esse é o plano de ação. É o que vocês estão construindo juntos aqui durante o GE, tá? Essa é a entrega. Aqui vocês colocam quais que eram os integrantes do grupo de vocês. Por mais, pessoal, que ele é igual, a construção, a entrega é individual, tá? Cada um faz a sua entrega. Tem um modelinho lá, vocês abrem, façam a cópia, como eu falei para vocês, e daí depois vocês só entregam. A série, o ano, os objetivos de aprendizagem de vocês, a temática, a aula do RCO que vocês escolheram e os recursos que vocês utilizaram. As estratégias avaliativas, estratégias pedagógicas para a gestão de aula, os encaminhamentos pedagógicos, a metodologia, que é o design thinking, né? E os resultados de aprendizagem esperados. Aqui é o desafio a ser desenvolvido para os estudantes, que você já tem pronto lá, é só copiar e colar aqui. A metodologia do design thinking, que daí vem a descoberta, a interpretação, a ideação, a experimentação e a evolução, que são as reuniões. Nós já estamos aqui na reunião 5. Aí vem aqui a etapa da descoberta, etapa da interpretação, a etapa da ideação e a etapa da experimentação, a etapa da evolução, que é a última. Vocês podem ver que o material vocês já têm pronto, vocês vão copiar e colar aqui dentro desse, cada um faz a sua cópia para entrega. Conseguiram entender? Mas vocês viram que essa etapa aqui, ó, vocês já têm todas prontas, ó. Até aqui vocês já têm tudo pronto. Se vocês quiserem já ir colocando lá, e conforme for finalizando e colocando dentro do arquivo de vocês, vocês podem.
E o relato de implementação. Vou abrir ele aqui também, para ficar mais fácil para vocês. Eu já explico para todos. Eu expliquei lá na primeira aula, mas não tem problema. Eu volto e explico aqui, que fica mais claro durante nossos encontros, vocês vão compreendendo até melhor. Esse é o modelo do relato de implementação, também individual, mas esse vocês podem aproveitar o anterior ou fazer a construção de vocês individual, diferente do que vocês estão fazendo aqui dentro da sala. O nome de vocês, o nome da formadora de vocês, que é o meu, o nome da escola em que vocês trabalham, que vocês vão implementar, a série, o ano, e os objetivos de aprendizagem a ser desenvolvidos. Pode falar, Márcia. Márcia, você está com o microfone fechado. Estou com o microfone desligado e rouca. Professora, você falou sobre a semana 5, mas a nossa não é a 4? É que na semana 3, vocês tiveram o nivelamento. Vocês não tiveram reunião, mas vocês têm todo o material disponível, a gravação, e vocês foram convidados a participar. Por isso que ela está sendo contabilizada, tá? Vocês podem ver que lá no Class tem todo lá, tem a gravação, que quem quisesse participar foi convidado, tá? Ah, tá, porque né, se você pegar aqui, tá como dia 23, 26, como semana 4 na avaliação da reunião. Então, põe do dia da semana 5, 26 do 6, então. Isso. Ah, então tá. Relato de implementação. É aqui. Opa, deixa eu voltar lá. Pulei aqui, fui falar com vocês. Aí vocês têm esses aqui que é próprio de cada um. A descrição da implementação. A apresentação do contexto, da estratégia metodológica, do conteúdo, das adaptações necessárias, bem como os encaminhamentos que vocês deram. Aí as evidências, que é apresentar evidências da prática da implementação. Fotos, vídeos, o material produzido, como que foi lá na sala de aula de vocês, o registro que vocês têm de quando vocês implementaram. O depoimento pode ser um vídeo, pode ser áudio dos alunos, da equipe pedagógica, de alguém que estava ali com vocês durante essa implementação. O feedback de observação, ao implementar, convide pessoas do seu contexto de atuações para fazer a observação das ações. Apresente aqui o feedback recebido. Essa contrapartida de algum aluno, de algum pedagogo, de alguém que estava ali dentro da sala de vocês. Aqui é o resultados alcançados com integração e coerência do GE. O que vocês acharam da metodologia, se lá dentro da sala funcionou, se deu certo, se não deu, como que foi lá dentro da sala de vocês. E a reflexão final, o que vocês teriam como uma reflexão final, eu acho que é individual de cada um de vocês. A autoavaliação, que é vocês se autoavaliarem, e basicamente é o relato de implementação, a entrega do trabalho que vocês vão realizar em sala. Conseguiram compreender? Alguma dúvida? Vai surgir as dúvidas, vai começar a preencher esse negócio tudo aí, né? Você vai ficar doido, Aline. Mas beleza, deu para entender assim. Tá, acho que então, dá para fazendo. Já dá para vocês ir? Vocês já podem começar a pensar, já podem começar a implementar conforme for surgindo lá na sala de vocês, conforme o contexto escolar de cada um de vocês, você já pode fazendo isso. Vocês não são obrigados a fazer lá no final, vocês já podem ir se adiantando, que eu sei que sempre ao final do trimestre é apurado para todos, fechamento de nota, fechamento para tudo. Então, vocês já podem ir pensando e ir se adiantando, tá? Pessoal, esse seria o nosso encontro de hoje. Dúvidas podem me pedir, que daí eu vou respondendo, a gente vai solucionando. A minha dúvida é só lá no primeiro, que são 2 etapas da implementação, né? Lá na primeira, no primeiro, o nome da equipe. Eu não sei o nome de todos, né? A gente só é a Cassiana, é o Joaquim, o outro colega. Como é que a gente fica
Como é que a gente faz para preencher aquela primeira linha lá? Porque, né, tem o nome tem uma tabelinha com o nome de todos os grupos. Eu vou disponibilizar ela para vocês ali junto com onde que eu disponibilizei os materiais, então, tá? Legal. Pode ser? Ela é uma tá tabela, ótimo. vocês abrem. Aí tem grupo 6º ano, tem o nome de todos os integrantes, 7º ano, daí ali tem. Eu vou disponibilizar ela lá para vocês. A gente só faz um copia-cola daí, fica mais fácil. Isso. Vou preencher lá, vou preencher a avaliação da reunião ali, que tá... Pede o grupo aqui, mas parece... Nós somos a turma... Deixa eu só confirmar aqui para vocês. Turma E. Só E, né? Então tá aí EF, R4, lá no grupo, né? Turma E. Tá certo. Pessoal, bom final de semana a todos, bom restinho de semana para quem ainda está em sala agora à tarde e à noite ainda, sei que tem professores que ainda estão atuando. Boa semana, até sexta-feira que vem. Dúvidas, qualquer coisa pode ir me pedir. O material está todo lá no Class, disponível para vocês, tá? Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Beijo a todos. Obrigada. Thaís, o link do formulário, você enviou? Hoje não tem? Tem. O link do formulário?